Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da Escola Dominical, especialmente com o nosso novo tema, Um Tesouro Encontrado no Campo, que fala exatamente sobre o Evangelho de Cristo e fala sobre a importância desse Evangelho, e o nosso assunto principal é porque as pessoas têm dificuldade em alcançar toda a plenitude, todos os recursos que esse Evangelho promete. Então esse tem sido o nosso assunto, que é um tema novo, e hoje eu gostaria também de aproveitar, já que está dentro desse assunto, gostaria de aproveitar e responder a algumas questões que surgiram no meio evangélico essa semana, depois da pregação do pastor Ed Renekiewicz, pastor batista da Igreja de São Paulo. Ele fez declarações em relação ao Evangelho que realmente abalaram, mexeram com o mundo cristão evangélico, e uma chuva então de comentários e repreensões surgiram aí no mundo da internet. Enfim, vamos tentar responder um pouquinho, porque o que ele mexeu foi exatamente o assunto que nós temos tratado. Quero apenas fazer uma breve oração agora, para que você me acompanhe. Senhor Jesus, em nome do Senhor, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pela tua palavra, e eu oro para que todos os nossos ouvintes aí possam realmente ser edificados, possam ter entendimento, e que o teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo a todos na verdade do Senhor. Abençoe esta aula, em nome de Jesus. Muito bem, amados, realmente nós já tivemos duas aulas, vocês se lembram, onde eu comecei falando sobre a essência do Evangelho, ou pelo menos começamos a falar sobre a definição do Evangelho, sendo que o nosso objetivo principal nestas aulas será encontrar a profundidade, a plenitude de tudo aquilo que o Evangelho de Cristo nos promete, apesar das dificuldades dos seres humanos, dos cristãos, em demonstrarem aquela transformação realmente profunda proposta por Jesus e pela sua palavra. Nós já falamos sobre a definição da palavra evangelho, que significa as boas notícias a respeito de Cristo Jesus. Nós temos versículos chaves, como Romanos 15, 29, ou melhor, Romanos 1, 16, dizendo que não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois também do grego, isso Romanos 1, 16. E o tema nosso foi tirado de Mateus 13, 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vendeu tudo quanto tem e compra aquele campo. Entendendo que esse campo proposto por Jesus é a salvação, é o Evangelho, são as riquezas do Evangelho. Então alguém achou isto, vendeu tudo o que tinha para poder comprar esse campo, significando que o Evangelho é mais rico e valoroso do que qualquer outra coisa que nós temos na vida. E se aprendermos isso, realmente nós teremos uma vida plena. Na segunda aula, vocês se lembram, falamos sobre a definição e sobre a nossa realidade vivencial, que infelizmente a transformação proposta pelo Evangelho tem sido limitada, não tem alcançado a profundidade ou a extensão da libertação espiritual, da mudança interna, da manifestação exterior desse Evangelho. Então esse é o nosso dilema e a pergunta a ser respondida. Muito bem, também nós vimos alguns aspectos, mais especificamente na segunda aula, alguns aspectos desse Evangelho proposto por Jesus e pregado pelo apóstolo Paulo. Nós vimos, por exemplo, em Romanos 2, que o Evangelho de Cristo será a base para o nosso julgamento. Um dia todos os seres humanos estarão
perante o Senhor, o juiz dos juízes, isto é um fato, mesmo aquele que não acredita na vida depois da morte, mesmo aquele que se diz ateu ou com qualquer outra convicção religiosa, negando a possibilidade de vida eterna e de qualquer juízo, mesmo essas pessoas estarão perante o tribunal de Cristo, estarão perante o tribunal do Senhor. E a Bíblia diz que a base que o Senhor Jesus, que Deus, o Pai, utilizará para julgar você e a mim, será o Evangelho de Cristo. Olha que coisa impressionante. Vimos também que o apóstolo Paulo fala que ele, pelo Evangelho, ele estabeleceu uma aliança de paternidade. É muito interessante que o apóstolo Paulo diz que pelo Evangelho ele gerou pessoas em Cristo. Então essa deve ser a nossa base, essa deve ser a nossa convicção. O relacionamento do servo de Deus com as pessoas deve ser na base dos princípios cristãos e não na base de nenhum outro interesse que possa surgir ou aparecer. Também nós vimos que o Evangelho ele precisa ser integral, não é? O Evangelho é algo que deve cuidar da nossa vida integral. Então tudo isso nós aprendemos nas primeiras aulas, mas ainda não respondemos em plenitude como alcançar tudo aquilo que o Evangelho promete. Então as pessoas já têm me perguntado, qual é a resposta, qual é a solução? Calma, nós estaremos respondendo ao longo do tempo. Entretanto, esta semana, como eu já disse, o mundo cristão foi chacoalhado com uma pregação do pastor Ed Renekiewicz, que é pastor no bairro de Água Branca, na cidade de São Paulo, pastor batista. E ele fez declarações numa determinada mensagem que mexeram com todos os fundamentos daquilo que nós, igreja cristã, tem acreditado ao longo de séculos. Ele veio mexer com algumas bases das nossas convicções, especialmente em relação à inerrância das Escrituras, à importância das Sagradas Escrituras. Para isto, nós vamos continuar falando aqui sobre o Evangelho, mas vamos então mexer, tá? Ou, na verdade, em inglês tem uma expressão que é address. Nós vamos então tentar falar sobre essa situação que aconteceu dentro do nosso tema. Em Gálatas 1:6, nós encontramos uma passagem que o apóstolo Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, o apóstolo Paulo faz esta declaração aos Gálatas e, na verdade, o que estava acontecendo na igreja da Galácia, a gente sabe que era uma questão de que rapidamente, depois que o apóstolo Paulo havia passado pela região da Galácia e ele havia então fundado esta igreja, o apóstolo Paulo recebe notícias de que tudo aquilo que ele havia pregado, os irmãos já estavam esquecendo por causa da influência de alguns grupos que chegaram ali na igreja da Galácia, na igreja dos Gálatas. Eu vou ler o texto de forma mais completa para que você possa entender. Nós estamos aqui em Gálatas, capítulo 1. O apóstolo Paulo começa dos versos 6 até o versículo 9. E nós encontramos o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Olha que coisa impressionante. O que estava acontecendo aqui nesta igreja?
Como eu disse, o apóstolo Paulo foi lá, estabeleceu a igreja, já deixou alguns ensinamentos. A capacidade do apóstolo Paulo era impressionante, porque em pouco tempo, em poucos meses, ele fundava uma igreja, deixava um grupo, e ali já deixava inclusive algum líder para cuidar. Só que quando o apóstolo Paulo virava as costas, ia para outra cidade, outra região, outra nação, nós sabemos que a igreja era inundada por pessoas mal intencionadas que acabavam distorcendo aquele evangelho que o apóstolo havia pregado e deixado. Foi o que aconteceu aqui na Galácia. Então ele diz aqui no verso 6, eu me maravilho, ou seja, eu fiquei assim assustado, como vocês passaram do evangelho que eu deixei para vocês tão depressa e já estão acreditando em outra coisa. Mais para frente ele diz e exorta, mesmo que um anjo apareça e vos pregue um outro evangelho, uma doutrina diferente do que eu vos ensinei, considere este anjo, essa pessoa, anátema. A expressão anátema, ela é fortíssima. E apesar de estarmos no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo fala do período do Novo Testamento, ele usa essa expressão, que significa uma sentença de maldição que expulsa da igreja, excomunhão para aquele que era herege, reprovação enérgica, condenação, repreensão, maldição, execração. O próprio apóstolo Paulo usa essa expressão muito forte. Se alguém vier pregar a vocês um outro evangelho, mesmo aparentando um anjo, como se fosse um anjo, considere essa pessoa anátema, maldita, fora. Pois essa semana o nosso amado pastor Ed Renekiewicz flertou com esse limite, esteve bem próximo, porque numa mensagem ele começou a dizer que precisamos atualizar as Escrituras. Começou a dizer que nós não podemos encarar as Escrituras como verdades absolutas e que as Escrituras deveriam ser atualizadas em função de 2000 anos de história. O que ele propõe? O que ele propõe é que a gente vá mudando a palavra de Deus, os seus conceitos, os seus preceitos, conforme a cultura vai mudando. Ele tinha nesse escopo aí, nessa situação, nesse assunto todo, na verdade, um desejo inclusivo. A questão que ele colocou ali, dizendo que a Bíblia não é infalível, que ela precisa ser atualizada, que situações que eram apresentadas no Velho Testamento só serviam para aquela situação histórica da época e que hoje, como a sociedade mudou, nós precisamos ajustar o Evangelho à nova realidade. E aí ele toca em questões bem sensíveis, que é a questão de gênero, né? Homossexualismo, a questão de classe, a questão racial. E a proposta dele é que então a igreja seja inclusiva. Esse é o espírito do nosso tempo. A expressão inclusiva, ou igreja inclusiva, significa uma igreja que vai aceitar essas minorias, chamadas minorias, especialmente a minoria do movimento LGBT e etc. E nós devemos incluir essas pessoas dentro da igreja e não podemos apresentar a elas um evangelho preconceituoso que diz que essas pessoas deveriam deixar a prática do homossexualismo para estarem com Cristo e para serem salvas. Então, essa é a teologia inclusiva. E isso mexe com o Evangelho, porque o que está acontecendo é exatamente aquilo que eu quero tratar aqui. Por que muitos pastores, ao longo de anos, pastores relevantes, inteligentes, chegam a um determinado momento da sua caminhada, eles abandonam o evangelho puro e simples de Cristo e vão para esse lado do evangelho liberal, em que a proposta é: vamos receber as pessoas e aceitá-las como elas estão, mas vamos deixá-las como estão e dizer a elas que elas estão salvas. Essa, na verdade, é a essência ou o que está por trás dessa ideia liberal. Vamos receber todos como estão, vamos atrás dessas pessoas, mas vamos dizer para elas que o Evangelho não exige mudança, o Evangelho não exige arrependimento,
O homossexual pode continuar na prática da homossexualidade. O criminoso, ou o que quer que seja, qualquer comportamento pecaminoso que seja, o mentiroso, o adúltero, vamos incluir essas pessoas e dizer a elas: vocês são salvos, fiquem tranquilos, não precisam de uma mudança de vida. Pois o Evangelho de Cristo não é assim. E é isso que está agora em questão, tá? Então, amados, o Evangelho de Cristo tem sido afetado diretamente. Por que esses pastores acabam fazendo isso? Essa é a nossa questão. Porque se frustram, olham para a vida das pessoas à sua volta, para a sua igreja, e não percebem a mudança total que o Evangelho propõe. E à medida então que esses pastores vão ficando frustrados, porque não encontram a transformação no seu povo, nas pessoas que o ouvem, a transformação proposta pelo Evangelho. Então, qual é a tentativa? Vamos reduzir, vamos baixar o nível do Evangelho e vamos então começar a aceitar as pessoas como elas estão, para que elas fiquem onde estão. A razão então por trás dessa mudança de postura de pastores tão inteligentes, tão preparados, de repente mudam suas convicções, enfraquecem o Evangelho, diluem o Evangelho para incluir pessoas numa suposta declaração de amor de Jesus, é porque eles estão frustrados com o pouco resultado provocado pelo Evangelho na vida das pessoas. Diante da suposta fraqueza do Evangelho em transformar o pecador, uma opção, que é a opção liberal, é baixar o nível de exigência do Evangelho. Eu repito, diante da suposta fraqueza do Evangelho em transformar o pecador, uma opção é baixar o nível de exigência do Evangelho. Isso não é admissível. Então, é isso que nós temos para compartilhar hoje, que você possa estar debaixo da graça, meditando sobre isso, e ficamos por aqui para que você entenda que é inadmissível essa questão do enfraquecimento do Evangelho, e é isso que tem acontecido. Nas próximas aulas nós estaremos continuando a falar sobre as questões importantes de como alcançar a plenitude do Evangelho.